Do livro Vinha de Luz, capítulo 19, de 180, Executar Bem, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 19, de 180, Executar Bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com o capítulo 19 de 180. Este título, Executar Bem, que foi aqui colocado por Emmanuel, foi para utilizar nesta passagem evangélica que foi dita pelo João Batista. João Batista, no Novo Testamento, ele foi primo carnal de Jesus. Ele é que batizava no Rio Jordão. Tinha mais ou menos
a mesma idade de Jesus. Era o precursor, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, aquele que veio anunciar Jesus, veio antes. E nesta passagem, que foi anotada por Lucas, o evangelista, no capítulo 3, versículo 13, é interessante porque ele fazia ali no Rio Jordão o batismo, mas ele falava muito, ele não somente batizava, e ele falava que os tempos já tinham chegado, e era assim muito eloquente em suas palavras. Então, o ideal é nós nos reportarmos aqui ao Novo Testamento para ver não somente esse versículo 13, mas outros aqui que antecederam. Então aqui diz assim, no capítulo 3, ele tem o título A Pregação de João Batista. Aqui no versículo 10 diz, e a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Então a multidão estava inquieta mesmo, né? E perguntava para ele, o que fazemos? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Vejam que ele estava convidando as pessoas a serem mais caridosas. E aí, no versículo 12, diz, e chegaram também uns publicanos para serem batizados. Os publicanos, como que ele deve ter conhecido? Pelas roupas. Eles eram os cobradores de impostos. E havia aqueles que cobravam mais do que era necessário, porque cada um pagava a taxa dos impostos para Roma de acordo com a sua possibilidade. E esses publicanos, que também estavam ali querendo saber o que fazer, porque eles estavam querendo ser batizados, não é? Chegou até João Batista e disse, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, então é quando vem esta passagem, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Isto é, se para uma pessoa o imposto é 10%, então que seja 10%. Não cobrais mais do que isso. Então vejam bem que ele era muito conhecedor das questões da época. João Batista tinha um conhecimento. Assim como, logo depois desta passagem, tem alguns soldados que também procuram ele. Diz assim, e os soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Olha, soldo é o salário, o que ele recebe. E ele fala para que eles não maltrateis ninguém, para não maltratar ninguém, e nem defraudeis, isto é, roubar, porque eles também faziam isto. Era para que eles, então, cumprissem o que lhe foi ordenado, não é? Tanto para aqui os soldados, como para os publicanos, que eram cobradores de impostos. Por isso, então, que ele foi enfático em falar, não peçais mais do que vos está ordenado. Ou seja, faça o que lhe foi ordenado. Diante disto, Emmanuel agora vai nos explicar nos nossos tempos. Nos nossos tempos. Diz ele, a advertência de João Batista à massa inquieta
é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Então ele diz que é de suma importância. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Então Emmanuel está nos lembrando que se nós estivermos ansiosos, ela é inimiga do trabalho que produz frutos, que produz resultados. Que nós tenhamos que controlar essa nossa ansiedade para fazer as coisas. Continuo dizendo, a precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Precipitação é quando nós estamos apressados, fazer uma determinada coisa apressadamente. E recapitular é repetir. Então, se nós tivermos uma atitude precipitada, ou seja, apressada, vai cair em desordens. E depois vai haver a repetição daquilo que foi mal feito. Nesta outra parte, Emmanuel diz: toda atividade edificante reclama entendimento. Olha que coisa interessante. Então, toda atividade edificante reclama entendimento. É necessário, então, que nós passamos inicialmente a entender o que vamos fazer. E ele continua dizendo: a palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. A palavra do precursor é que veio antes. E João Batista, ele veio antes de Jesus. E veio simplesmente, não só antes, mas é que ele veio para anunciar a vinda de Jesus. E diz ele que não visa anular a iniciativa ou diminuir responsabilidade. Então, quando nós temos alguma coisa para ser feita, isto que foi determinado para nós fazermos, por exemplo, cada um de nós estamos aqui na Terra com uma responsabilidade, seja de trabalho, seja essa atividade espiritual que temos, que cada um assume a sua atividade. Essa atividade não anula a nossa iniciativa, muito pelo contrário. Nossa iniciativa é determinante para que o trabalho seja bem executado. Mas também não diminui a responsabilidade. Eu acredito que até aumenta a responsabilidade, porque a gente vai tomando ciência do quanto é importante o que nós estamos fazendo. Diz que, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Então, se nós assumimos perante os outros ou perante nós mesmos compromissos assumidos para fazer qualquer coisa, é preciso que nós façamos com precisão e execução. Vou deixar para amanhã. Não podemos deixar para amanhã. Eu estou com preguiça. Não é assim? Então, é preciso esse compromisso ser assumido e ele ser executado. Diz: as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. As realizações prematuras significam que foram feitos ou feitas antes do tempo. Então, diz ele que ocasiona um grande desperdício de energia e atritos inúteis. Por quê? Porque ela sendo executada antes do tempo, ela com certeza não vai ter aquele fruto, aquele resultado que era esperado, não é assim? Continua dizendo: nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Então, Emmanuel está nos convidando aqui para
nós que estamos no ciclo evangélico, lembrar sempre dessa recomendação dele, para que nós possamos estar atentos para essa nossa responsabilidade que assumimos. Quantos pedem novas mensagens espirituais, sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Isso é uma coisa que ocorreu muito, espero que não esteja ocorrendo tanto agora, porque ele está se reportando àquelas pessoas que querem sempre mensagens novas, mensagens espirituais. Então, se chega uma mensagem, ele lê a mensagem, amanhã ele quer outra. Mas aquela mensagem que ele recebeu antes, que ele está dizendo aqui mensagens velhas, ele refletiu sobre ela. Ele trouxe para si aquela mensagem para que ele pudesse praticar aquilo. Existe uma doutrina que acredita que Jesus voltará. Ora, veja, por que Jesus teria necessidade de voltar? O seu evangelho está aí. Nós estamos praticando o seu evangelho? Não estamos. Não estamos. A sociedade não pratica o evangelho de Jesus ainda. E aí, a doutrina espírita, então, que é o nosso caso. Quantos livros nós temos explicando o evangelho? Então, como se não bastasse somente o evangelho, vieram realmente essas pessoas, esses espíritos como Emmanuel e Chico Xavier, nos trazer novas mensagens. Porque são novas mensagens. Estão explicando o evangelho de Jesus. E será que nós precisamos de mais mensagens ainda? É a pergunta que ele faz. Quantos aprendizes, continuando, não é? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Ele está se referindo a aprendizes aflitos. São pessoas que estão aprendendo e aí ficam aflitos para transmitir a verdade ao povo. O Evangelho de Jesus, aqui, desta forma, limpa, não é? Mas sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. O que significa o que ele está dizendo? Quando nós nos propomos aqui a estudar o Evangelho, cada vez que nós estudamos uma lição, é necessário que nós possamos trazer essa lição para nós, para que a gente possa praticá-la. Praticá-la esta lição. Muito bem. Se eu faço uma palestra, estudo para um tema para fazer uma palestra, eu estou falando aquela palestra, e tudo que eu falo ali, eu não tenho me esforçado para fazer em meu lar. Eu estou sendo uma pessoa insana, podemos assim dizer, porque eu estou falando já há muito tempo muitas coisas e eu não estou praticando nada em meu lar. O que está me servindo essas lições? Nada. Muito pelo contrário, vai me prejudicar, porque aquela frase de Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido, aí eu vou me complicar, não é? Porque eu estou estudando, eu estou me esforçando, mas se eu não praticar nada do que eu estou estudando, eu estou perdido mesmo. Kardec disse que conhece o verdadeiro cristão espírita pelo esforço que ele faz. Ele não precisa ser bom. Tem a responsabilidade que Emmanuel está falando. Nós temos que estudar para nós, fazer, executar isso, principalmente em nosso lar, que é o nosso ninho, onde nós não temos máscaras.
E ali nós temos que trabalhar em primeiro lugar. Continua dizendo, exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. Essa questão é interessante porque diz aqui Emmanuel que essas pessoas estão exigindo tudo, novas revelações, emoções e novidades. Por quê? Porque estão esquecidos de que também existem deveres inalienáveis. Inalienáveis é que não podem ser vendidos ou cedidos. Nesta outra parte, Emmanuel continua: o programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Então ele está dizendo que cada um de nós temos um programa, ou seja, um programa individual de trabalho da alma. Cada um tem o seu programa diferente um do outro, no aprimoramento de si mesma. Esteja na condição de encarnada ou desencarnada, não importa. A lei é soberana, ela vale para um como para o outro. E aqui ele vai voltar ainda no assunto anterior, veja bem. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras. Então aquela pessoa que tem um bom repertório, tem um conhecimento razoável, ele fala brilhantemente, não é, no público, e aí é que Emmanuel está dizendo, inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras. Porque ele está enganando a si mesmo. Essa é a realidade. Ele diz, sem lhes aderir intimamente. Veja bem, o que é aderir intimamente? Estas palavras que ele está dizendo. Então, na intimidade, ele não traz essas palavras. Porque se ele trouxer essas belas palavras para a sua intimidade, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, aí sim. Mas ele está dizendo aqui que sem lhes aderir intimamente estas belas palavras. Aí ele continua dizendo, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Então, como ele não pode passar isto para si mesmo, ele pode fazer isso na esfera da carne, nos ciclos espirituais, não é? Que estão próximos, aquelas pessoas que estão próximas. Ele está passando, então, essa responsabilidade para eles. Continua, de qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Isto é, cada um de nós temos uma ordenação, uma ordem do Criador, uma ordem de Deus, para que nós possamos fazer a nossa parte, não é? E o serviço da criatura, ou seja, o que nós temos que fazer. Nesta última parte, ele encerra concluindo a lição, dizendo: não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Olha, é um conselho importantíssimo este de Emmanuel. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Há pessoas que realmente pegam muitas tarefas e acabam não fazendo bem nenhuma delas. Por quê? Porque não tem o tempo necessário. Quer abraçar o mundo. Então, não adianta fazer um grande número de promessas ou pedir várias tarefas. Ela não vai conseguir, então vai sair tudo errado. Diz ele, antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Então tenhamos em mente que
O mais importante é isto que Emmanuel está dizendo. Ouçamos a ordenação do Senhor. Ou seja, ouçamos a luz que está dentro de nós. O que nós devemos fazer? Mas, ao aderir a esta responsabilidade, a essa ordenação do Senhor, que nós possamos fazê-la da melhor forma possível. Fazer mais ou menos não adianta. É melhor não fazer. É isto que Emmanuel quis dizer na nossa lição, que nós tenhamos essa consciência espiritual. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.